Pessoal, eu tô aqui para mostrar para vocês como que funciona a transcrição da CNH e qual que foi a minha experiência, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é ir no Canada Post mais próximo e fazer uma money order, tá? A taxa é 7,50 e você tem que fazer uma money order pro consulado do Brasil no valor de $22,50, tá? Isso eu tô fazendo esse vídeo agora em janeiro de 2023, eu acabei de fazer o teste da G1, foi semana passada ou semana retrasada, se eu não me engano, mas foi agora em janeiro. Depois que você faz essa money order, você precisa do seu prontuário com nada consta. Cada estado do Brasil tem uma forma diferente, então você vai pesquisar lá o seu estado e como que você faz para tirar o prontuário, tá? De nada consta. Quando você for tirar o prontuário no seu estado, cada estado tem uma forma diferente de tirar. Então não tem como eu explicar um por um, porque eu não conheço todos, né? Eu sou de Minas Gerais, então eu tirei em Minas Gerais. Inclusive um deles lá tem uma taxa e eu vi estados que não tem taxa, por exemplo, que você consegue tirar tranquilamente, tá? Depois disso você vai entrar nesse e-consular. Aqui, ó. E-consular. Vai entrar com o Gov. Se você não tem conta no gov.br, vai ter que criar, né? Que é do governo aí. E depois que você entrar, que você já tiver com esse papelzinho da Money Order certinho, você vai nessa opção aqui, ó, transcrição CNH, tá? Quando você logar com seu Gov, ele vai te mandar para essa página, que é New Process, e aí você vai na transcrição de CNH. Peraí, deixa eu só achar ela aqui. Ela aqui, ó. Carteira de motorista, transcrição CNH, tá? Então, você vai marcar essa opção e Start. Quando você apertar o Start, vai iniciar perguntando os seus dados, a cópia do seu passaporte, seu comprovante de endereço, essas coisinhas que você vai ter que ir escaneando e colocando. E uma das opções lá vai ser a Money Order, que é para você colocar, anexar nesse processo, tá? Depois que você fizer tudo, que você preencher tudo direitinho, colocar a sua pontuação do seu prontuário, né? No processo, depois que você fizer tudo, você vai finalizar e aí o consulado vai analisar, tá? Quando ele analisar, ele vai te retornar a informação, informando se tá faltando alguma coisa, se não tá. E se tiver faltando alguma coisa, ele vai te avisar, você vai ter a opção de anexar lá novamente, tá? E depois eles vão te dar duas opções. Ou você enviar a documentação original pelo correio, que aí você tem que enviar, inclusive a sua CNH original também. Ou ele vai te dar a opção de você marcar no consulado, fazer o agendamento no consulado e ir. Eu marquei ir no consulado porque o preço do envio aqui é bem caro, sabe? Eu e meu marido, nós tivemos experiências diferentes. E, no caso, ele enviou pelo correio e o meu caso, quando eu entrei, eu achei melhor marcar no consulado. Quando eu cheguei lá no consulado, tem que chegar uns 10 minutinhos antes, você não precisa pegar senha, você não precisa pegar nada, é só você sentar e aguardar. Porque o horário que eles colocam é certinho, então eles vão começar a chamar. Na hora que der o seu horário, eles vão chamar os nomes que estão naquele horário. E aí você vai apresentar a sua documentação e eles vão te entregar a transcrição da sua CNH na hora. Eles te entregam na hora, tá? Quando você manda pelo correio, ela vem pelo correio. Então demora um pouco mais e o custo é maior porque você ainda vai ter que pagar a postagem, né? Então eu marquei presencial, achei melhor. Depois que eu peguei a transcrição, eu fui fazer o teste, né, da Drive License. Quando você chega lá, você tem que fazer o exame médico. O exame médico lá consiste em você... no próprio guichê que faz. Eu achei um pouco estranho, porque você chega no guichê e no guichê eles já fazem o teste com você de... Teste médico não, teste de visão, né, na verdade. Então eles pedem pra você colocar o olho num negócio que parece um binóculos, e aí vai acender umas luzinhas, você vai falar left or right, que é esquerda ou direita, que tá aparecendo as luzinhas. E aí, à medida que você vai falando, o rapaz vai conferindo, e ele vai pedir pra você informar quais os números que você está enxergando nesse binóculo lá que você coloca lá na hora. E aí... Fazendo isso, você vai pagar as taxas e vai pagar o teste. O teste é $16 mais algumas taxas. Eu sei que tudo dá uns $160 lá na hora por causa desse teste, tá? Em relação ao teste,
minhas dicas pro teste, tá? Quando eu fui treinar, eu treinei com esse site, que eu vou colocar também no assunto aqui. Vou colocar o site do E-Consular e o G1 Teste, que é esse aqui. Eu treinei por esse, tá? Eu busquei outras questões também em outros sites, mas estava em inglês, e aí eu vinha e traduzia no próprio Google, tá? E aqui tem a opção português, porque esse já tinha essa opção. Então você clica aqui, ele já vai para português, e tem os dois tipos de teste, que é o teste sinalizações e leis. Inclusive lá também você vai ter sinalizações e leis. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Aí aqui, o que eu sugiro, você vai treinando, pelas próprias questões você começa a aprender. Então, errou, anota no caderninho e vai estudando aquilo, estudando. Quando você estiver tirando mais de 90% nesses testes aqui, eu acredito que você já esteja pronto para tentar tirar a sua G1, né? Que é fazer esse teste escrito. Eu fiz dessa forma, e eu vou te falar, não passei de primeira e eu já estava tirando mais de 90% nesse teste. Eu fiz todos esses aqui. E fiz todos mesmo. Você clica em um, começa a fazer, se eu não me engano, são 40 questões aqui, nesse, e 40 em cada um desses aqui que você clica. E os que eu não conseguia, eu anotava no caderno e ia estudando, até eu gravar. Depois que eu gravei tudo, que eu fiz tudo certinho, eu fui lá no dia do teste, né? Eu passei só na de sinalização e a de leis eu não passei. Como que funciona lá? Lá você tem 20 questões, das 20 você tem que acertar 16. É 20 de sinalização e 20 de leis. Não passar na de legislação, que foi o meu caso, por exemplo, eu não passei na de legislação. Quando eu fui fazer o teste de novo, que você pode até fazer no mesmo dia, você paga mais $16, você tem que... na hora que você for fazer da próxima vez, você não precisa fazer a de sinalização, porque a de sinalização você já passou, que foi o meu caso. Então, eu vou fazer só a de leis. Aí, eu fiz só a de leis e depois passei, tá? Pode fazer no mesmo dia, pode tentar no mesmo dia, pode tentar no outro dia, é só chegar, apagar e fazer, tá? Então, essas são minhas dicas. Outra coisa que eu senti muita diferença, que o pessoal também não fala, é que quando você tá fazendo o simulado aqui no site, o de leis tem essa fotinha, então dá pra você ter uma noção, tipo assim, ele tá vindo aqui à direita, então vai ser mais ou menos isso. Lá não tem isso. Não tem essa questão dessa imagem aqui, não. A de leis, quando eu fui fazer, não tinha a imagem. Era só a pergunta e as respostas. Qual motorista tem preferência na rotatória? E aí que vai vir as respostas. Outra coisa, quando você estiver no teste lá, vai ter a opção de você marcar a resposta e do lado vai falar assim, você confirma essa resposta? Você vai apertar que sim ou não. E se sim, ele já vai te dar se você errou ou acertou. Isso, o de leis, é sem imagem, tá? Só para lembrar. E tem a opção também de você passar para frente, ou seja, você pular essa. Você pula essa questão, ela vai para o final da prova. Quando você estiver no final da prova, ela vai voltar de novo para você, quando você estiver acabando a prova. Cada uma tem 20, tem que acertar 16. Outra coisa também que eu queria falar é que você consegue fazer a prova em português, só que não é português brasileiro, é português de Portugal. E é bem diferente algumas palavras. E isso me fez errar, fez errar na primeira vez, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado, tentar ir pela lógica e tentando até você conseguir passar. Mas eu achei bem difícil. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, que não foi uma experiência minha, porque o que eu tô passando é a minha experiência, vocês podem colocar nos comentários que, dependendo, eu busco as informações e falo pra vocês, tá? E é isso. Obrigada.